que a insulina não deixa você emagrecer? Vamos descobrir. Ok, bora lá conversar sobre insulina. Por que ela não deixa você emagrecer? Eu já vou te adiantar. É a chave para você emagrecer. Então, se você ficar nessa live, eu tenho certeza que você vai aprender o que falta para que você possa emagrecer, tá? E também algo que é muito importante para controlar a glicemia, ok? Se você puder, manda um aviãozinho aí para sua amiga, para alguém que precisa controlar a glicemia, alguém que precisa emagrecer, mas não sabe como, já tentou de tudo, todos os tipos de dietas. E hoje vocês vão conhecer a chave do emagrecimento. Bora lá? Bom, vocês sabem que eu não costumo entrar de cara no assunto, né? Eu sempre faço um pano de fundo primeiro para que vocês possam juntar as peças do Lego comigo, tá certo? Então, eu vou começar falando sobre, lógico, os macronutrientes, porque a insulina ela atua no macro, tá? E aí, vamos conhecer um pouquinho dos macros para vocês verem a ação que a insulina faz e como que ela consegue fazer isso. Mas deixem suas perguntinhas aqui, depois eu vou falar com todo mundo, vocês botem o que vocês quiserem, vocês sabem que eu adoro conversar com vocês, que é pra gente conversar, tá bom? Então deixa aí, eu vou falar do assunto, pra não estar quebrando o raciocínio, combinado? Então deixem tudo aí. Então, vamos falar sobre os macros primeiro. O que são os macronutrientes, né? São os três nutrientes que realmente interferem no que a gente engorda ou emagrece, tá? Lembra que muita gente fala assim, eu não vou tomar vitamina porque eu vou engordar, né? Ou a vitamina não engorda. Não, né? A vitamina não tem essa capacidade porque ela simplesmente não tem caloria, tá, gente? Então, macros quais são? Carboidrato, proteína e gordura, tá? Esses três, sim, eles interferem diretamente no nosso metabolismo e a insulina é importante para metabolizá-los também, pra gente usar esses nutrientes junto nas suas devidas proporções, né? Para que a gente possa ter um metabolismo normal, um metabolismo saudável, tá? O carboidrato, quando a gente digere, lembra de 100 reais? Então, quando a gente vai diminuindo, vai dar 1 centavo. Então, assim, é como se fosse a moeda de 1 centavo do carboidrato, é a glicose. Quando a gente come, digere até dar glicose, tá? A gordura, a gente digere até dar ácidos graxos. E a proteína, a gente digere até dar os aminoácidos. Então são esses micro, né, quando vai até a moeda de 1 centavo, que a gente realmente utiliza para fazer todas as coisas, tá, gente? E por que a gente está falando disso, né? É porque existem formas de se armazenar, tá? A gente armazena esses macros, por quê? Porque a gente não utiliza de forma imediata, tipo assim, eu comi, aí eu vou utilizar. Não é assim. Então existem formas de ser armazenado. O carboidrato, por exemplo, a glicose, ela é armazenada na forma de glicogênio no fígado e no músculo, tá? O amido, por exemplo, é a forma... Eu até postei um post hoje sobre rótulos, eu espero que vocês tenham visto e vejam e compartilhem, tá? Porque é utilidade pública, gente. Vocês viram lá que o amido é a forma de armazenamento dos vegetais, tá? E a forma de armazenamento dos animais, incluindo nós seres humanos, é o glicogênio. Então, quando eu como carboidrato, eu vou armazenar na forma de glicogênio. Tá? Quando eu como a gordura, eu vou armazenar na forma de triglicerídeos, tá? Então, quando eu como a gordura, ela vai se degradando em ácido graxo e tal, e no final ela vai ser armazenada na forma de triglicerídeo, que é glicerol e ácido graxo. E aí a proteína, eu vou armazenar na forma de proteína, né? De músculo, de musculatura e tal. Certo, mas o que a insulina tem a ver com isso, né, Rândio? Olha só. A nossa forma de armazenar esses nutrientes ela é de forma diferente. A gente armazena mais uns do que outros. Por exemplo, o glicogênio a gente consegue armazenar no máximo 450 gramas, 350 na musculatura, nos músculos, e só 90 gramas no fígado. Então, em cerca de 16 horas de jejum, a gente já depleta tudo, a gente já utiliza todo esse glicogênio. A gordura, imagina aí, a gordura, nossa, ela é infinita. Você já viu aquelas pessoas de 30 quilos, de 300 quilos, 350 quilos? Então ela tem uma forma maior de ser armazenada. Por quê? Porque ela não precisa de água para ser armazenada. O glicogênio, por exemplo, precisa. Vocês já viram ou tiveram a experiência de vocês fazerem uma low carb e fazer uma cetogênica? E aí você
tá um tempinho nelas e de repente come carboidrato de novo, né? Normal, uma quantidade substancial, e aí engorda. Vocês já passaram por essa experiência? Então, esse engorda, na verdade, não é que você engordou de gordura, é simplesmente o fígado pegando para armazenar esse glicogênio, só que para cada grama de glicogênio precisa de 4 ml de água. Então, assim, é volumoso, né? Por isso que a gente acaba armazenando numa quantidade menor. Enquanto que a gordura, meu Deus, é infinita, e a gente já viu nesses episódios aí de pessoas que têm excesso de peso muito exagerado e tal. Certo, mas o que realmente a insulina tem a ver com isso? Bora passar para a insulina. Então vocês já aprenderam que a gente tem os macros, que eles se degradam e eles se armazenam, tá? E como que eles se armazenam? É justamente a insulina que tem esse papel, tá, gente? A insulina é um hormônio, né? Como todo hormônio, é uma substância que é fabricada, né? Produzida numa glândula, no caso, e levado até outro local, ao local necessário, tá? No caso da insulina, quem produz é o pâncreas. Então o pâncreas produz lá a insulina e ela vai distribuindo, né, tudo que é necessário para todos os nossos tecidos. Só que ela é hipoglicemiante, é o único, olha só, o único hormônio que faz o açúcar baixar. Nenhum outro hormônio faz isso, então faz o açúcar baixar. E também é o hormônio que é hipolipemiante. O que isso quer dizer? Que ele também, capta gordura do sangue, olha só, e guarda. Então, bora ver. Se ele pega o açúcar e guarda, né, ele tira. Se ele pega a gordura e guarda, esse é exatamente o motivo porque atletas, né, halterofilistas e tal, usam a insulina para poder aumentar de tamanho. Então a insulina, ela tem o papel principal, gente, de... qual é a palavrinha? Anabolizar. Então ele é anabolizante, ou seja, ele tem a propriedade de fazer crescer, de fazer esse grande armazenamento e fazer crescer, tá? Então, vocês já viram alguém que é diabético, que emagreceu muito, e aí de repente normalizou todas as medicações e voltou a engordar? Ou alguém que passou a usar insulina e aí reclama assim, eu não usava insulina, mas depois que eu comecei a usar insulina, eu comecei a engordar? Então esse mesmo papel da insulina, é fazer a gente aumentar, é fazer a gente anabolizar, né? Fazer com que haja o armazenamento e crescimento, né, do nosso corpo. Ele está diretamente relacionado a isso. Então o que ele estimula? Ela estimula a captação do açúcar no sangue, ou seja, ele pega o açúcar que está lá e guarda. Ele pega a gordura que está circulando no sangue e guarda na forma de triglicerídeo. Ele faz a síntese do colesterol, olha só. E também ele ajuda a montar a nossa musculatura, né, com a proteína. Então todos esses macronutrientes que eu falei, e o aminoácido, a glicose e o ácido graxo, a insulina pega eles e coloca nos seus devidos lugares, tá? Ela estimula o fígado a guardar esse açúcar na forma de triglicerídeo. Isso é igual a que vocês lembram? Esteatose hepática. Então ela está diretamente relacionada a isso. E como ela capta essa gordura, né, na forma de triglicerídeo, ela está diretamente relacionada à síntese do triglicerídeo. Ou seja, ela ajuda a formar o triglicerídeo, ela ajuda a formar o colesterol, ela ajuda a formar a esteatose hepática. É por isso que a insulina, ela é o X da síndrome metabólica, não é à toa que lembra dos 5 itens da síndrome metabólica, tem resistência à insulina. Ou seja, a insulina, ela estimula todas essas produções, ou seja, ela guarda tudo que ela pode. E aí, bora raciocinar. Se ela guarda tudo que ela pode, se ela guarda o açúcar, se ela guarda a gordura, produz triglicerídeo, produz colesterol, ela inibe tudo isso, ela inibe o contrário disso. Ou seja, quando a gente precisa usar o glicogênio, a insulina ela não deixa, porque a função primária dela é guardar o açúcar, né? Ela é o único hipoglicemiante. Ou seja, quando você quer emagrecer, se você continua com a insulina predominante, com a insulina alta, você não vai conseguir depletar o glicogênio que você precisa. Ela também inibe a quebra da gordura, ou seja, o triglicerídeo, que é ácido graxo e glicerol, ela impede essa quebra. Por quê? Porque ela impede a lipase, lipase é hormônio sensível, que é o quê? É o hormônio que é imprescindível, ele que quebra a gordura. Imagina você
fazer, você, de repente, bora lá, você não faz uma dieta low carb. Digamos que você faça a tradicional aí, que tem carboidrato a rodo, né, 60% de carboidrato.